Bom dia, pessoal que está me assistindo. Me chamo Rodolfo, sou professor de História e Geografia aqui no DF. E hoje eu estou fazendo um vídeo para falar sobre a RID, que é a Região de Integração e Desenvolvimento do Entorno, aqui do Distrito Federal. Essa RID, ou seja, essa Região de Integração e Desenvolvimento, ela vai ser criada em 1998 por um projeto de lei, que é a Lei Complementar número 94 do dia 19 de fevereiro de 1998. Eu estou aqui com um resuminho que eu preparei para poder falar sobre alguns assuntos relacionados a isso para vocês. Bom, a RID ela vai ser criada, essa lei complementar vai ser criada por causa da criação de Brasília. E assim, a criação e transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, ela vai se dar por vários fatores. Entre eles, eu quero citar 4 que são os principais, tá? Bom, o primeiro fator estava relacionado à segurança nacional, que queria fazer com que a capital do nosso país não estivesse mais no litoral, vulnerável a qualquer tipo de ataque, seja estrangeiro, ou até mesmo as revoltas, as manifestações que aconteciam nos portos. O segundo ponto que levou à transferência da capital para a região centro-oeste, né, no centro aqui do nosso país, era a questão da interiorização e povoamento. Ou seja, se a capital do país estivesse no centro do nosso país, obviamente pessoas iam vir migrar de todos os outros estados para o centro do país, promovendo assim uma interiorização e um desenvolvimento regional da região centro-oeste que até então era bem esquecida, né? Bom, outra coisa que vai ser utilizada para a criação aqui de Brasília é o símbolo, né? O simbolismo de algo novo. Por exemplo, um símbolo de um novo Brasil, né? Construído lá por JK, sintetizado lá no seu plano de metas, que vai fazer com que as pessoas olhem para Brasília, a cidade planejada, a cidade perfeita, né? E vai dar esperança para as pessoas na época virem migrar para cá. A propaganda vai ser utilizada para fazer com que as pessoas abandonem seus estados, abandonem o local onde elas moram, para vir trabalhar aqui no DF. Bom, outra coisa que vai ser pensada nessa criação é afastar os governadores da população. Porque no Rio de Janeiro, quando a capital era lá, tinha muitas pressões populares, tinha as fábricas, né? Tinha as greves, tinha muitos sindicatos que faziam pressão sobre o governo e ele acabava cedendo às manifestações populares. Agora, com a capital aqui no meio do nada, quando ela vai ser criada, vai ser bem mais fácil controlar a população, controlar as manifestações e conseguir fazer com que o governo governe para aqueles que ele já governava, né? Para a elite brasileira da época. Bom, período de construção. Em 1956 vai ser criada uma empresa chamada Nova Cap, hoje chamada de Terra Cap, né? A Nova Cap era a companhia urbanizadora da nova capital. Ela vai ser a responsável, né, por delimitar aqui o perímetro do DF. E a gente vai ter 2 pessoas muito importantes para concretizar a criação de Brasília, que vai ser quem? Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Lúcio Costa ele vai ser responsável pelo projeto, digamos assim, urbanístico, né? Por fazer as vias, a circulação da população aqui no DF. A cidade de Brasília, né, que era para ser a capital, ela era para ser uma cidade planejada para não ter engarrafamentos, para até 500 mil habitantes, e ele não contava que a cidade fosse crescer tanto ao ponto de ter que se criar um distrito com várias outras cidades satélites, mas eu vou falar mais à frente. E o projeto arquitetônico, os monumentos de Brasília vão ser criados, vão ser planejados aí pelo Oscar Niemeyer, tá? Bom, o plano de criação de Brasília, ela vai ser criada em 2 eixos, né, formando uma cruz. Porém, devido às questões do relevo aqui da cidade, essa cruz ela não vai ser perfeita. Um dos eixos vai ser levemente curvado, formando como se fosse as asas de um avião. Por isso que a gente tem aqui, né, o eixo rodoviário,
né, que são as asas do avião, asa sul, asa norte, e a gente tem o eixo monumental, que seria a parte da estrutura do avião, que forma aí a cidade de Brasília. Bom, depois que estava tudo pronto, tendo o local onde ia ser criada Brasília, o plano, né, arquitetônico e urbanístico, o nome da cidade, que seria Brasília, faltava uma coisa para que tudo isso acontecesse, para que a cidade saísse do papel, que era os trabalhadores, né, os candangos, né. Bom, os candangos eram quem? Eram pessoas que vinham para trabalhar na construção da cidade, a maioria deles eram pessoas semi-analfabetas que vieram para construção civil em busca de melhores condições de vida, né? Atraídos pela propaganda da mídia, da criação de uma nova cidade, de uma nova capital, e vieram para cá no intuito de trabalhar e de melhorar suas condições de vida. Porém, não era só rosas, tá? A criação de Brasília. Como Brasília foi criada no meio do nada, as leis trabalhistas entregues por Getúlio Vargas há pouco tempo atrás, elas não vão ser cumpridas, em suma, na criação de Brasília, né? Os trabalhadores vão trabalhar 14, 15, 16 horas por dia aqui, não tinha órgãos fiscalizadores na criação, então os candangos vão trabalhar bastante. Bom, então a criação vai ser feita aí com base em longas jornadas de trabalho, né, dos candangos, falta de segurança nos locais de trabalho, o pessoal não tinha capacete, luva, todo aquele material de segurança do trabalho que hoje na construção civil precisa, né? Outra coisa, qualidade de alimentação. O pessoal reclamava também da alimentação, que era uma fila quilométrica para poder pegar ali a sua marmita. Bom, o Distrito Federal ele vai acabar sendo criado, né, esse quadrado aí que vai ter as regiões administrativas, visando a descentralização, né? Ou seja, cada cidade vai ter as suas administrações regionais. O administrador ele vai ser alguém nomeado pelo governo, né, para ficar ali no seu período de mandato. Bom, outra coisa que eu quero salientar aqui sobre Brasília é para não confundir Brasília com o Distrito Federal. Brasília é a capital do país, né? O plano piloto ali que a gente diz. E o Distrito Federal é todas as regiões administrativas que circundam Brasília, tá? Então não confunda uma coisa com a outra. Vou falar para vocês algumas curiosidades, algumas personalidades importantes aqui na criação de Brasília. Vocês já devem ter notado que existe um viaduto em Brasília chamado Israel Pinheiro. Vocês sabem quem foi esse cara? Israel Pinheiro ele vai ser o presidente da nova CAP, né, a empresa responsável, né, pela criação de Brasília na época. E ele vai ser o primeiro prefeito do DF. Olha só, o Distrito Federal já teve um prefeito antes dele ter a sua lei orgânica que determinava que teria um governador. Nossa cidade foi administrada por um prefeito, isso em 1967. Depois do Israel Pinheiro, a gente vai ter outro cara cujo nome dele é o nome da avenida principal da Ceilândia, o Hélio Prates. Hélio Prates vai ser o primeiro governador do Distrito Federal, tá? Bom, tirando essas curiosidades, vamos falar aqui sobre como é que é administrado o Distrito Federal. Nesse resumão, ó, o Distrito Federal ele vai ser administrado aí por 24 deputados distritais, 8 deputados federais, 3 senadores que são eleitos por um período de 8 anos, né? E a gente vai ter aí o governador e o seu vice. Então, essa é a estrutura organizacional e administrativa do Distrito Federal. Bom, falando um pouco do crescimento da cidade, o DF ele vai crescer tanto na sua fase de construção que vai ser preciso criar uma cidade para manter só os trabalhadores da construção civil ali. Essa cidade vai ser chamada de Cidade Livre. Depois ela vai ser renomeada com o nome de Núcleo Bandeirante, né? Além disso, vão surgir as outras cidades satélites, que vão ser cidades, porque só a Cidade Livre não vai ser capaz, não vai ser o suficiente para conter a massa populacional, a massa trabalhadora da construção de Brasília. Então vão surgir outras cidades satélites, vai surgir Taguatinga,
Braslândia e Planaltina, elas são cidades que já existiam antes mesmo da criação de Brasília, né? Mas vão ter essas cidades também. E aí depois vão surgindo as outras, né? Guará, Canangolândia, Riacho Fundo 2, Recanto das Emas. E aí dá prosseguimento na história de Brasília. Por enquanto eu vou parar aqui, depois eu volto com outro vídeo, tá, galera? Valeu por assistir, se você gostou, dá um like aí e compartilha com seus amigos.